De volta já aqui com Bem Assim, pessoal. E olha só, dia 14 de março é comemorado o Dia Mundial do Rim. Vamos agora falar um pouquinho sobre esse assunto. Estima-se que haja atualmente no mundo 850 milhões de pessoas com doença renal decorrente de várias causas. A doença renal crônica, ela causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com uma taxa crescente, tá, gente, de mortalidade. Como nós estamos, próximos aí ao Dia Mundial do Rim, a gente convidou o nefrologista João Paulo Lopes para falar um pouco sobre esse órgão tão importante. Muito bom dia, doutor João Paulo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos começar falando, esses dados, eles assustam um pouco. É realmente importante que cause esse choque nas pessoas? O que a gente está observando no decorrer dos anos é que o número de pacientes com doença renal vem aumentando, tá? Hoje a gente já tem cenários de que no mundo, a cada 10 pessoas, uma tem a doença renal. A gente está vendo mais crianças com doença renal e pela expectativa de vida melhorada, aumentada, a gente vê como uma condição de doença crônica, a doença renal se manifestando também nas idades mais avançadas. O Dia Mundial do Rim, dia 14 de março, vem com uma temática que é voltada para a acessibilidade da informação. Sim. Tá? Antigamente nós pedíamos exames de função renal apenas para determinados grupos de paciente e hoje a gente já vem com o discurso de pedir a ureia, a creatinina para todos os pacientes nas rotinas, nos check-ups anuais. Tá? Então é a acessibilidade da informação para todas as classes sociais, de forma equânime, para todos, que todos tenham acesso. Vamos falar agora um pouquinho dos rins. Qual que é a importância desses órgãos assim, para o nosso corpo, para o nosso organismo? Se fala muito de outros órgãos. A gente vê muito se falar do coração, do Sim. fígado, dos olhos. Os rins são órgãos que são responsáveis pela filtração do sangue e pela eliminação de substâncias tóxicas e as impurezas que vêm do decorrer do metabolismo, tá? Então, a gente vê hoje pacientes com uma função renal alterada que mal sabem que tem sua função renal alterada. O grande problema da doença renal, correlacionando o rim com a doença renal, é que muitas vezes elas são sintomáticas nas fases iniciais. E nós, especialistas, e toda a sociedade de médicos nefrologistas o paciente chega ao consultório com uma doença renal avançada e muito pouco tem a se fazer. Hoje o que a gente tem de tratamento é fazer o retardo da doença e deixar o paciente como um conservador, ele ir para hemodiálise ou diálise peritoneal, que são mecanismos de terapia renal substitutiva, ou então fazer o transplante renal, que ainda no Brasil é algo muito primário pela ineficiência do sistema público e pela necessidade de uma equipe muito complexa de profissionais, desde a captação do órgão até o implante no paciente receptor. Tá, quero que daqui a pouco a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Vamos então agora falar sobre quais são as principais doenças renais crônicas que a gente tem. A gente tem a doença renal crônica e tem as suas principais causas. Sim. A gente tem a hipertensão, tá em primeiro lugar, em torno de 38% a 40%. O diabetes vem em segundo. Nós temos também as infecções urinárias de repetição, muito comum, principalmente nas mulheres. Sim. A gente tem os cálculos renais, que também podem levar o paciente a uma doença renal crônica. E nós temos também lá embaixo aquelas doenças sistêmicas, como o lúpus, Sim. que é uma doença que causa, por exemplo, nos rins, a nefrite lúpica. Todas essas doenças, elas evoluem para a cronicidade do rim, da função renal, a piora da função renal. O grande problema da doença renal crônica é que é uma doença irreversível. A gente só consegue estacionar a doença, a gente não consegue revertê-la. Sim. Então, é aí que se está a gravidade. Uma doença que ainda hoje é subdiagnosticada, pouco valorizada e pouco rastreada na sociedade. A gente vê muito, vamos beber água, precisa beber água. É essencial beber água quando a gente está falando de evitar doenças renais crônicas? Exatamente. A gente vem até mudando um pouco o discurso. Beber água é algo que é fundamental, correto? 1,5 litro. Elementar, né? Elementar, é uma condição, a gente fala até mesmo medular. Você já tem que se levantar e tomar seu copo de água e durante o dia tomar água. O que nós estamos abordando esse ano são outras atitudes. O combate à obesidade, o combate ao tabagismo, a prática de atividade física e ter uma dieta regular. Associada a isso também, evitar o consumo de
o uso de medicamentos por conta própria. A gente está tendo vários pacientes com dores crônicas de caráter lombar, aquela dor lombar que os pacientes mais idosos têm. E aí aumenta o consumo de anti-inflamatório, que é uma medicação que não necessita de receita para ser adquirida na farmácia. Os anti-inflamatórios estão entre uma das principais causas de doença renal crônica. Então a gente tem essas situações que a gente precisa complementar o hábito de tomar água, certo? Engraçado dos medicamentos, porque como são medicamentos livres, né, que a gente chega e compra, às vezes a gente vai tomando demasiadamente, né, sem nem se importar, sem nem pensar nas consequências que aquela automedicação ela pode causar no nosso corpo, né, doutor? A livre demanda. O que eu te digo, você tomar uma caixa de anti-inflamatório, você vai melhorar a sua dor e, teoricamente, você não vai observar, às vezes, nada na sua urina, na cor ou até mesmo na quantidade. Só que aquilo já pode ter acontecido uma alteração dos seus rins. Então, 3 meses depois, você vai a um médico por alguma causa e lá é solicitado a ureia e a creatinina naquele pacote de exames que são solicitados pelo profissional. E aí você vê uma creatina alterada, você já vê uma ureia alterada. Quando você vai buscar no histórico do paciente, doutor, eu fiz um consumo de medicamento há uns 3 meses. Qual era? Era um anti-inflamatório para dor. Foi prescrito? Não, eu passei na farmácia e o moço lá me vendeu. E aí, olha só, as consequências elas sempre chegam depois, né? Você falou da diálise e a gente vê muito, é muito comum a gente escutar, né, falar um pouco sobre esse tratamento. Para que serve a diálise? Em qual momento é que o indivíduo ele vai precisar da diálise, João? A doença renal crônica ela é dividida em 5 estágios, tá? Dos tratamentos conservadores, que é até o 4º estágio, até o 5º, que é a doença renal crônica terminal, em que você tem uma diminuição da filtração dos seus rins a menos de 10, 15%. É aí que começam os sintomas, mal-estar, vômitos, náuseas. O paciente até reduz a urina, começa a fazer edema. E é aí que, essa hora que a gente tem que usar do arsenal terapêutico, que é os processos dialíticos, que a gente chama de terapia renal substitutiva. A gente tem a hemodiálise e a gente tem a diálise peritoneal. São máquinas que vão remover o seu sangue, passar por uma membrana, limpar as impurezas e devolver ao seu corpo esse sangue purificado, fazendo uma função similar à dos rins. O que impacta isso? Isso tem um impacto muito forte na qualidade de vida do paciente. O tratamento hemodialítico ou dialítico da diálise peritoneal tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. A necessidade dele fazer aquilo 3, 4 vezes por semana. A mudança forçada do estilo de vida dele. Ele vai ter que se adequar a um tipo de dieta, uma dieta restrita em sódio, restrita em diversas frutas, que podem levar o potássio, por exemplo, pode aumentar o risco de morte desse paciente. Então, o objetivo do Dia Mundial do Rim esse ano é, quando a informação tem que chegar antes para o paciente, para que ele não chegue ao consultório e a gente já perdeu o time dele, já perdeu o tempo dele. Já tem que partir para esses tratamentos, porque né? São tratamentos irreversíveis até a espera de um transplante, seja de um doador vivo ou de um doador falecido. E aí a gente chega no transplante. O transplante é quando os tratamentos eles já não estão mais ajudando aquele paciente, seria isso? O paciente ele começa a hemodiálise e ele é colocado em uma fila de transplantes, de doador falecido, estadual ou nacional. Paralelo a isso, a gente vai rastreando familiares que tenham esse desejo de doar um rim para ele. Quando ocorrem os exames pré-operatórios que são compatíveis, se for doador vivo, é o irmão que vai doar um rim, uma vez que a gente tem 2 órgãos. Se for doador falecido, são pacientes que vão a óbito por N causas, e aí aquele rim é compatível com o organismo do paciente que está à espera. E aí ele é chamado em domicílio, ele vai para uma clínica, faz uma diálise pré-operatória para ficar com o sangue mais limpo e ele se torna receptor daquele órgão. Qual o problema disso? A gente tem um sistema ineficiente ainda de doação de órgãos, a nível estadual e a nível nacional. A gente tem uma batalha diária para melhorar esses números, mas infelizmente, como existe uma necessidade complexa de uma equipe para fazer todo esse aparato até o objetivo final, que é o órgão no receptor, as deficiências dificultam esse trajeto, desde a captação até mesmo de questões culturais e religiosas. Tivemos recentemente o transplante de coração, espera 4 famílias até conseguir o coração.
Esse atraso, muitas vezes, para o paciente é fundamental para que aquele órgão chegue logo ao paciente, para que ele tenha uma qualidade de vida. Porque é uma situação bem complexa, desde a parte cultural, da captação com os familiares, até a parte operacional, que esse órgão vá para o receptor. Então a gente também entra em outro debate que seria a doação de órgãos, né? A doação de órgãos. A doação de órgãos não é... Eu acho que as campanhas elas precisam olhar, como o Dia Mundial do Rim também orienta esse tipo de situação, olhar para a doação de órgãos como uma atitude de vida com o próximo. Se solidarizar, a solidariedade com o próximo. Você vê que quanto é importante um ser humano que vai a óbito por N causas, às vezes é triste para a família, mas o quanto de pessoas ele pode salvar. Te dar um exemplo simples, uma pessoa que vai a óbito doa 2 rins para 2 pessoas diferentes. Um exemplo simples, aquela pessoa que estava há 15, 20 anos de hemodiálise, recebe um rim, para de hemodializar, vai para o seu domicílio, não faz mais diálise, volta àquela qualidade de vida dele, ele pode viajar, ele pode se divertir, ele tem uma função renal normal. Então a gente busca de todos os cenários, esse ano a busca de todos os cenários, que a informação chegue com qualidade e com objetividade em todas as classes sociais, que é preciso cuidar dos rins. Isso. Vamos então dar mais um reforço no Dia Mundial do Rim. A gente está aqui falando, gente, sobre esse dia porque a gente está falando sobre um órgão que é essencial para a gente precisa cuidar dele. Então vamos reforçar, doutor? Exatamente. A semana, desde ontem, está tendo várias atitudes em vários hospitais, em universidades, em faculdades, envolvendo alunos de medicina, com as pessoas da comunidade no geral. Serão várias práticas de aferição de sinais vitais, informação, orientação nos principais hospitais da cidade. Pode falar os nomes dos hospitais? Sim. O Hospital do Açúcar está acontecendo hoje de 8 às 12. Amanhã vai ser o Hospital Arthur Ramos. Na quinta-feira será o Hospital do Coração. Orientação à população, aferição de pressão arterial, glicemia e orientação nutricional, multidisciplinar, envolvendo todos os profissionais, para que essa semana se torne o ano todo esse comportamento de valorizar a saúde dos rins durante todo o ano. Tá. Dicas essenciais, então, para o pessoal aí de casa cuidar dos rins. Primeira, a ingestão de água, tá? 1,5 litro a 2 litros de água. Praticar atividade física, ter uma dieta regular, supervisionada e com acompanhamento. Evitar os péssimos hábitos, bebidas alcoólicas de forma exagerada e o tabagismo. Uma vez ao ano, quando você estiver de frente ao seu médico de família, o seu médico na atenção primária, básica, converse com ele, sugira, doutor, peça a função dos meus rins, peça a ureia, eu queria que o senhor desse uma olhadinha na ureia e na creatinina para eu colher o exame para ver. Porque aquela atitude ali, você pode estar salvando uma vida, você pode estar mudando o destino daquela pessoa que ia para uma máquina de diálise, ficar naquela rotina com um déficit de qualidade de vida, você pode estar precocemente dando um diagnóstico adequado, encaminhando para o especialista, que é um médico nefrologista, para fazer um acompanhamento e um tratamento eficaz. E até como você falou, né, João, às vezes a gente não está sentindo nenhum sintoma, nenhum sinal de que algo ali está indo errado com os rins, mas na verdade talvez ali esteja com algum problema, né? Exatamente. O que a gente observa hoje é um comentário bem pertinente que você falou, doutor, mas eu urino tão bem. O fato de urinar não significa que os rins estão funcionando completamente, não estão normais no seu funcionamento, tá? Eu posso ter alteração de função renal com uma boa diurese diária. Então, somente com o exame de sangue, com a ureia, com a creatinina e às vezes um exame de urina mesmo, um exame para avaliar o aspecto urinário, é que a gente vai ter um diagnóstico correto, preciso e que vai nortear para a gente qual o arsenal terapêutico que a gente vai utilizar com o paciente. Certo. E o pessoal que ainda assim não se cuida, quais são aqueles sinais, aqueles sintomas que devem manter a população em alerta? A gente fala muito na obesidade, tá? Porque a obesidade é uma doença, é uma síndrome epidêmica pública, de saúde pública, que ela vai se distribuir para as doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes, como as primeiras causas de doença renal, tá?
O consumo exagerado de sal, que vai fazer uma sobrecarga renal. A gente ainda vê muito consumo de sal, tanto em ambientes públicos, restaurantes, como no próprio domicílio. Tá? São hábitos culturais, o hábito do latino em consumir comidas condimentadas, incluindo sal. Uma outra coisa que a gente observa, sinais indiretos de piora de função renal, anemia, cansaço, fraqueza, aquela ânsia de vômito, aquele edema nos pés, tá? Um queimor ou ardor na urina, tá? Eu acho que eu elencaria esses tópicos principais. E qualquer sinal, a dor lombar também não pode ser esquecida, tá? As infecções urinárias de repetição, todos os anos a gente comenta isso, porque a cada infecção urinária que a mulher ou o homem tenha, aquilo ali vai fazendo uma cicatriz renal. Então a gente precisa intervir para descobrir a causa base daquela infecção urinária, tratá-la e a paciente não ter, ou o paciente não ter mais aquele tipo de infecção. Então é fundamental esses aspectos, a gente trabalhar com o aspecto preventivo e profilático, ou seja, de proteção do paciente. Então eu elencaria essas informações. Isso, gente. Então fiquem bastante atentos aos sinais, aos sintomas e previnam-se, né, sempre. Cuida aí da tua alimentação, movimenta o teu corpo, bebe água, não esquece de beber água. Tem até aplicativo hoje em dia, né, que fica lembrando a gente de beber água. Então, bebe água, que isso é muito, muito, muito importante. E quem tem mais alguma dúvida, ou até mesmo queira falar sobre outro assunto, como é que pode entrar em contato com você, João Paulo? Eu tenho as minhas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook, Dr. João Paulo Lopes Nefrologia. Tá? Eu tenho várias informações, só não sobre nefrologia, sobre medicina também. E nos hospitais que eu atendo e trabalho também, qualquer dúvida, pode me procurar, a gente pode conversar e ficar sempre atento a esses sinais e esses sintomas que o Dia Mundial do Rim vem a alertar a população. Isso. Então, se você está nos assistindo, fique bastante atento e também alerta aí aos amigos, aos familiares. Galera, vamos cuidar do nosso rim, porque isso é muito, muito, muito importante. Muito obrigada, tá, João? Obrigado pelo convite. Mais uma vez, valeu, bom dia. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, fica aí, tá? Não vai sair daí, não. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e na volta eu venho para me despedir de vocês. Volto já já.